Olá! Estamos começando mais uma gravação do ACAPcast e hoje estamos com os nossos parceiros, o ICIA, o Condica. Estou aqui com a minha diretora, Érica Espíndola, que aí a gente convidou, né? Amanda representando o ICIA, Álvaro que está representando o Condica. E aí, Érica, vamos começar esse bate-papo, conhecer um pouco da importância, né, do Condica, do ICIA e o que é que essas parcerias têm a ver com os contadores? Tudo bem, gente? Eu sou Erika Espíndola, faço parte da diretoria da ACAP já há alguns anos. Estamos aí nessa parceria e com esse tema tão importante para a nossa sociedade, né? Essa parceria entre os contadores e as instituições, né? Que de uma forma tão linda ajudam aí nossas crianças, adolescentes, idosos. Então, gente. O que é que a gente quer saber de vocês? Como foi que iniciou o vínculo de vocês com essas instituições? A Amanda conhecia, como foi que começou? Álvaro, como começou no Condica? Bom, olá pessoal, meu nome é Álvaro Vinícius, faço parte da equipe técnica do Condica, mais precisamente no setor jurídico. A minha relação com o Condica é uma relação bem recente. Eu estou há pouco tempo no setor jurídico, mas já estou apaixonado pela instituição. Coisa boa. Eu sou advogado, antes trabalhava em um escritório, surgiu a oportunidade de entrar no Condica e abracei essa causa. Estou me dedicando a ela, aprendendo diariamente com todos que fazem parte da equipe técnica e está sendo uma experiência incrível, incrível. Trabalhar com crianças e adolescentes é muito interessante. Você vê que de fato você pode ajudar pessoas em tantas áreas, né, a partir do seu trabalho. Isso é muito gratificante. Então, muito bom. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui em nome de Maria Sheila, que fez esse convite. Muito obrigado. Espero que essa parceria de ACAP com Dica venha a trazer bons frutos. Tenho certeza disso. Já Vamos estão sim, trazendo. já estamos trazendo. E como a gente estava batendo, né, aquele bate-papo antes dos bastidores, Sim. conhecendo também o Condica, e acredito que ano que vem a gente vai estar com um quadro bastante, né, diferenciado. E você, Amanda? Minha história com o IC, ela é uma história de amor, né? É uma causa que ela me toca muito o coração. Estou muito feliz de estar aqui podendo representar o IC, as nossas crianças, né? Representar a entidade. Eu sou formada em gestão de negócios imobiliários. Atualmente, não tem nada a ver. E atualmente também estou fazendo administração. Então, eu conheci o pessoal do ICIA num evento. Houve um evento, uma feira, e eles estavam ali para arrecadar R$ 1 de cada pessoa que entrasse no evento. Então, eu estava trabalhando com esse evento, então eu conheci o ICIA, conheci o Júlio, né? E ele me convidou para participar de uma seleção. Ele disse: essa menina tem potencial. Me con- Aí eu, obrigada, participei da seleção, mas a minha história com o câncer, ela veio com a minha família, né? Eu tive um irmão que ele faleceu, infelizmente, que eu vinha na luta, né, do tratamento do meu irmão, e naquele momento eu estava conhecendo muito sobre o câncer, porque eu sempre fui da área comercial, né? Vendas, negociação. Mas o meu envolvimento com o câncer, ele começou num hospital, diante do meu irmão, e foram 2 anos dentro de um hospital, e eu acabei conhecendo muito, sabendo muito do câncer, lendo muito. Então, quando houve esse convite do Júlio, meu irmão e eu nos sentimos muito felizes, ele super me apoiou, e eu comecei no ICIA. Então, foi uma história assim, acho que foi um direcionamento de Deus De mesmo, né? Deus, verdade. Isso. Aquela, como a gente usa, não é nem os opostos, né? É aquela questão de sintonia, né? De energia, Sim. Isso. né? Lutar, né? É lutar. Isso. Amanda, o ICIA tem um papel fundamental aqui, né, nessa questão desse enfrentamento do câncer das crianças e jovens. E aí, como é que você enxerga essa destinação, a importância do ICI aqui na comunidade, na nossa comunidade, o que é que vocês conseguem agregar para a gente? Isso. A campanha da destinação do imposto de renda, ela tem um papel fundamental hoje no ICIA, né? Os contadores, vocês, né?
tem um papel transformador na sociedade, né? Juntamente com os clientes, com as empresas, né? Com a nossa comunidade. O ICIA, ele atua não só em Caruaru, a gente atende crianças de outros municípios, né, da terceira, quarta e quinta GERES de saúde. Então, a gente recebe crianças de Santa Cruz, de São Caetano, de Belo Jardim, de diversas cidades, né, inclusive de outros estados. Então, essa campanha, ela tem um papel fundamental e traz grandes benefícios. Eu trouxe alguns dados, né, do ano passado, e a campanha do Imposto de Renda, ela conseguiu auxiliar no custeio de alguns serviços do ICIA, né? Atendimentos médicos foram 3.010, assistente social foram 1.287, psicologia 886 atendimentos, 1.826 em odontologia, atendimentos de nutrição, enfermagem, farmácia, fisioterapia. Essa campanha, ela impacta diretamente no serviço do ambulatório, né, que é a porta de entrada para essas crianças. Esses dados são bem importantes, assim, para a gente ver de forma É. concreta o que a destinação de imposto de renda traz, né, de benefícios. Isso, é incrível, né? É como a gente falou nos bastidores, né? Destinação é dar um destino diferente para esses recursos, né? Que são dos cofres públicos, mas que a Receita Federal permite, através do Condica, tá levando para transformar e dar um destino diferente para esse dinheiro e para nossas crianças. Então, realmente muito importante. Muito mesmo. E falando aí no Condica, então, o que é que o Condica representa? O que a instituição Condica, o papel que muita gente ainda não sabe, Sim. não conhece, né? Então, a gente viu que agora o Condica está aparecendo, o Condica está prestando serviço para a sociedade. Então, eu gostaria que você levasse esse número para a gente, Álvaro. A questão de quantas instituições a gente tem aqui na região de Caruaru, quantas estão aportadas, como é que aquelas instituições que têm um projeto. Me fala um pouco do papel do Condica. Perfeito. Vamos começar do início mesmo, né? Do início mesmo, aquela aula assim, para que todos que Exato. estejam nos assistindo, nos Exato. ouvindo, entendam um pouco, né, como é. Às vezes as pessoas têm assim, tem uma casa de apoio, Uhum. quer tratar de pessoas, mas a gente sabe que tudo, quando a gente faz voluntariamente, a gente precisa de um porte, precisa de um aporte, e o Condica é a porta principal para esses projetos. Exato. Bom, o Condica, ele é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Caruaru. Ele é composto por um pleno que é formado por pessoas da sociedade civil, que são as instituições, e pessoas representantes do governo municipal. Então lá nós temos a Amanda, que é conselheira do conselho, Isso. muito ativa, representa muito bem o ICIA, inclusive deixar aqui o meu registro de parabéns. Nós temos lá pessoas da Cefaz, da SEDUC, da Saúde, Secretaria de Saúde, nós temos pessoas do Conviva, do LAR, do CEPA. Então, assim, é um conselho que é composto por pessoas que trabalham com o mesmo foco, com o mesmo sentido. Ou seja, é um projeto que são várias mãos. Então, o Condica, ele tem essa função de deliberar, fiscalizar e fazer políticas públicas para crianças e adolescentes. Nós temos a composição de algumas comissões dentro do Conselho. Temos comissões de análise de projetos, comissões de monitoramento, comissões eleitorais, porque é papel do Condica também fazer a eleição do Conselho Tutelar do município. É uma das atribuições do Conselho. Então, assim, são coisas que muitas pessoas ainda não conhecem, mas que não conseguem mensurar o tamanho do Condica. O Condica é um órgão muito importante dentro do município de Caruaru, porque ainda, infelizmente, existem muitas crianças em situação de vulnerabilidade. Então, o papel do Condica é justamente esse, é levar políticas públicas para aqueles que mais necessitam, sabe? A campanha do imposto de renda é muito importante com relação ao Condica. Esse ano, principalmente, nós estamos com esse papel de divulgação muito forte, para que toda a população se conscientize, saiba que, de fato, é possível fazer essa doação, que é legal fazer essa doação, e é aquela, fazer o bem sem olhar a quem. Muitas pessoas não sabem a imensidão de pessoas que eles estão ajudando,
fazendo essa destinação do imposto de renda. Então, o CONDICA é isso, é um órgão que se entrelaça com vários outros órgãos que têm vínculos, que é ativo dentro do município e que se faz necessário que a população como um todo saiba da importância do CONDICA. Em que momento o CONDICA e o ICIA decidiram, vamos abraçar essa causa da destinação do imposto de renda, vamos correr atrás disso aí, que isso aí vai trazer esses benefícios? Assim, na verdade, essa possibilidade de destinação do imposto de renda, ela vem desde o ECA, né? Isso, A partir da criação do ECA foi feito o artigo 260 e seguintes que fala justamente sobre essa possibilidade. O CONDICA, de anos atrás, já vem fazendo essa campanha, né, em conjunto com algumas instituições. O ICI é muito forte nessa questão de publicidade, tá de parabéns também com isso. Eu acho incrível essa publicidade do ICIA. E é uma coisa que vem se construindo e só aumentando a cada ano, né? isso. É, é uma lei federal que permite, né? Então, o conselho é uma informação bem importante essa que a gente está Sim. trazendo, porque para até motivar a outros conselhos também criar a sua resolução própria para a carta de captação. Então, o Álvaro ele chegou há pouco tempo, mas eu já estou há um tempinho no ICIA. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente aqui de Caruaru, em 2019, foi que houve a resolução que permitia que as instituições pudessem captar imposto de renda, né? O ICIA, ele levou essa iniciativa, essa solicitação para o Conselho entre 2017 e 2018, mas em 2019 apenas, assim, que a gente conseguiu concluir, né? A resolução ela saiu mais ou menos nessas datas. Em 2019 a gente apresentou o projeto, teve essa possibilidade de apresentar esse projeto, né? Após a resolução municipal, que é o município tem que, né, o conselho tem que baixar essa resolução. Então, a partir daí foi que foi possível que não só o ICIA, mas que outras instituições também pudessem solicitar carta de captação para receber os recursos da destinação do imposto de renda. O fundo municipal em si, desde quando ele tem o fundo habilitado, ele já pode receber esse recurso, né? Ele já podia estar recebendo aí desde que habilitou o fundo. Mas as instituições como o ICIA, Conviva, CEPA, entre outras, só a partir dessa resolução municipal que permite que a gente possa apresentar o projeto. Então, é bem importante que os conselhos, né, de Exato. outras cidades também, né, possam estar fazendo esse trabalho, assim como fez o CONDICA aqui em Caruaru. E aí, Exato. então, pelo que eu entendi, tudo começou com o ICIA pleiteando isso junto ao fundo. Isso, pleiteando essa resolução. O fundo já era apto a receber o recurso para o fundo e logo utilizar o recurso nas políticas públicas, mas para que a instituição pudesse captar o seu recurso sem ter digamos, um teto, né, de recurso, foi a partir dessa resolução. Que aí vocês deram, porque eu me lembro, No start. o start e a gente começou com valores bem, né, bem baixinhos. Isso. Então, Amanda, tu tem assim em mente, eu sei que é muitos números, mas o quanto ela vem, assim, em termos de percentual, precisa ser até tão exata a partir do momento que abraçou, que eu me lembro que o primeiro local que vocês foram na ACAP. Sim. Então, assim, quando a gente começou, então, todo ano a gente geralmente, todo ano a ACAP, depois também dessa resolução, então a gente trabalha com esse serviço social. Associativismo também é isso, é prestar conta, é levar a questão social, né, para não só nossas crianças, nossos adolescentes, que inclusive esse ano a gente conseguiu fazer essa reversão, e aí vamos adoçar, fazer a Páscoa das crianças, né? Então, qual o percentual que a gente vem crescendo dentro desses anos que a gente abraçou a causa justamente com vocês, porque hoje vocês é um parceiro. A gente está falando direcionado ao ICIA, mais, e por que também amando o ICIA. A gente tem que deixar também claro porque as outras instituições não estão. Porque o ICIA foi o primeiro, eles são pioneiros, então assim, eles sempre abraçou a causa, e diante disso foi que a gente veio conhecendo também, e estamos abrindo, né? A ACAP abriu as portas para todos os conselhos, porque a gente tem um poder de destinação
formação muito alto, né, Érica? Então, a gente está conhecendo também as outras instituições para que elas também possam receber, e a gente, contador, fica muito elogiado, né? Porque a gente está contribuindo diretamente para que a gente possa dar essa qualidade, né? Essas políticas públicas a poder ajudar aí as nossas crianças, não só as nossas crianças, também como a questão do idoso. Então, em mente, assim, mais ou menos, você tem um percentual de quanto a gente vem conseguindo? Nossa, eu olho essa pergunta e eu me encho de felicidade, de gratidão e de alegria, porque foi muito difícil, não foi fácil, né? A gente está lidando com uma cultura que não há na nossa região ainda, foi algo novo, né? As pessoas não têm o hábito de destinar. Muitos contribuintes, muitas pessoas não sabem, né, dessa possibilidade, né, de que ele tem esse poder de transformar a sociedade através da destinação do seu imposto de renda. Alguns contadores também não tinham a habilidade, por todavia não ter essa cultura na nossa região. Então, foi um trabalho de formiguinha, e vocês nos abraçaram, né, ali naquele início. Logo veio a pandemia. Foi. Então, foi algo bem realmente trabalhoso, mas que hoje a gente olha com muita gratidão e muita felicidade. A primeira campanha do imposto de renda, a gente conseguiu R$ 9.000. Mas foram R$ 9.000 que ficou no negativo. Vou explicar por quê. Porque tivemos muito investimento em comunicação, a gente precisou comunicar, imprimir panfletos, ir para rádio, televisão, precisamos contratar pessoas para fazer visita aos escritórios de contabilidade, para estar ali conscientizando a sociedade. Então, a primeira campanha do Imposto de Renda do ICI, ela foi para o negativo, porque os custos institucionais, custos não, o investimento, né, institucional, para divulgar a campanha, para que as pessoas soubessem dessa possibilidade, foi bem além desses R$ 9.000 que a gente teve de retorno. Já no segundo ano ali, aconteceu o quê? Pandemia, né? Então, os serviços essenciais, todavia, os contadores no início não estavam como um serviço essencial. Foi lá na frente, né, que ficou como um serviço essencial. Então, eu e as meninas da minha equipe, a gente ia com as máscaras, com álcool, tocava na porta dos contadores, muitos com medo, né, de nem abrir a porta pra gente. Então, mas mesmo assim, a gente já teve um resultado expressivo, porque já se ouvia falar sobre, né, no primeiro ano. Já tinha feito, né? Então, a gente conseguiu em torno de cento e poucos mil reais, eu não sei exatamente. Então, a gente ficou tipo, nossa, que incrível! Mais de 100%, né? Foi mais de 100%. Então, a gente ficou muito feliz, né? A gente conseguiu mensurar digamos que um resultado bem negativo, um prejuízo, né? Porque a gente ficou muito triste, porque deixou de investir em outras coisas no ICIA para investir na campanha, e a gente não teve um resultado positivo no primeiro ano, mas não desistimos, não desistimos. Então, a gente foi com muito medo, muito receio no segundo ano, né? Será que vai dar certo? Será que merece a pena? Mas vamos tentar, porque os dados da Receita Federal dizem que vale a pena. Aí veio a pandemia. Aí a gente ficou, nossa, e agora? Tudo pago, tudo planejado. Aí teve o segundo ano, pandemia também, mas o segundo ano já foi um pouquinho mais. Os contadores, a ACAP divulgando, CRC também fez parte já no segundo ano, né? O Rodrigo, o Tiago, o Davidson, o Davidson que era presidente da ACAP também, super nos abraçou naquele momento, vocês, a Érica que já estava. Então já se tornou mais fácil. Já foi para 200 e poucos mil. Tá tendo um resultado bom, né? Muito positivo. E o último ano, né, que eu trouxe esses dados anteriormente, né, tão significativos e expressivos, foram R$ 470.000 que a gente conseguiu através da campanha do Imposto de Renda, porém 20% fica direcionado por fundo, né, a um desconto de 20%, e logo o restante a gente conseguiu utilizar ali para as nossas crianças e adolescentes, no nosso ambulatório, onde é o projeto que ele é fiscalizado pelo Condica, pela controladoria. Então, a gente conseguiu utilizar esse recurso, 470 mil. Um resultado bom, excelente, né? Assim, quando você pensa nisso, é um projeto recente, são 5 anos. Isso. Né? Assim, é bem novo. E teve um crescimento muito expressivo, né? Teve um crescimento né? expressivo, assim, que bom que
a causa foi abraçada. E a cada ano vem crescendo, né? E se tem Que a esse, gente vê esse pelos dado, resultados, né? justamente, se tem esse dado, esses valores foram direcionados para o ICIA, não é Isso. verdade? E aí, fora esse do ICIA, tem outros resultados de outras instituições também. Sim. Exato. E aí, como é que as instituições, como é que o Condica faz esse direcionamento dessas destinações, né, que o fundo recebe, e aí como é que é aplicado esses recursos que vão diretamente para o fundo? Bom, primeiro, nós, quanto Condica, nós lançamos um edital exclusivo para cartas de captação. É um edital muito autoexplicativo, demonstrando quais são os documentos que são necessários para isso. É aberto todo um prazo para que seja entregue no Condica a documentação necessária. É feita uma análise por mim, né, que sou o setor jurídico, pela Comissão de Análise de Projetos, e vai ser feita a deliberação pelo Pleno. A partir do momento que nós lançamos um edital de cartas de captação, a instituição que tem esse interesse apresenta um projeto em conjunto com esse edital, para lá na frente ele ser concedido, que é justamente o projeto que vai ser destinado o valor arrecadado, sabe? Então, nós lançamos esse edital, é feito todos esses trâmites. A partir do momento em que a carta de captação é aprovada para a instituição, é feita a campanha do imposto de renda, as instituições trazem para o Condica os DARFs, que são as contribuições e doações que foram feitas, é feita uma nova análise, tudo é bem detalhado para que não tenha nenhum perigo, nenhum erro. Então, a partir desse detalhamento que é feito pelo setor financeiro do Condica, nós efetuamos o repasse e é onde é executado esse projeto das cartas de captação. E assim, um dado importante você colocou agora, que é importante a conscientização da doação, da destinação diretamente do imposto de renda e também apresentar os comprovantes de pagamento juntamente com o DARF para Exato. poder que essa doação seja efetivamente chegue no Computada. destino correto. Exato. Que é aquela questão, né? Não só fazer a destinação. Porque se não faz a destinação, não é que ela fique perdida. Ela vai diretamente para o fundo, mas aí o fundo vai utilizar nesse caso, onde não apresenta-se o comprovante para qual instituição está sendo dada. Porque isso é uma pergunta que a gente levantar e uma pauta que eu quero que você explique também, porque lá quando a gente vai destinar, a gente coloca município de Pernambuco, Caruaru, o estado de Pernambuco, município de Caruaru, e lá, quando a gente bota criança, ele só aparece o CNPJ do fundo. Aí o que é que acontece? Muita gente clica lá, mas diante da correria, diante de todo o processo, não faz essa questão, né? De separar, de criar uma planilha, juntar os DAF, dizer, olha, essa quantidade de DAF está aqui, eu quero para o ICI, essa quantidade de DAF aqui, eu quero que destine para a CEPA, para o lado da criança, essa outra parte aqui eu quero para o idoso. Então, porque eu acredito que no próprio sistema da Receita Federal, a gente sabe que a responsabilidade é do Condica. Sim. Né? A responsabilidade é de vocês. Mas eu acho que dentro do próprio sistema da Receita, a gente poderia ter uma subaba que colocasse que aquelas instituições que estão regulamentadas, elas tivessem o CNPJ lá. Porque automaticamente, tanto o Condica ia ter uma relação do que foi captado, como também as instituições. Eu acredito que facilitaria muito essa questão, né? Porque pelo menos, mesmo que não levasse o DARF, que não levasse o comprovante, mas você ia saber que aquela parte ali foi destinada para aquelas instituições. Eu acredito que até esse trabalho braçal, eu digo dos três órgãos, né? Sim. Do contador, das instituições e do Condica, a gente poderia dar uma resumida. Então, quando a gente não consegue levar esses DAFs e esses comprovantes, essa destinação, como é que o Condica faz esse repasse? Fica só para o Condica ou dentro daquele montante vocês distribuem para aquelas instituições que estão captadas? Perfeito. Acho que só para complementar também, para que todos fiquem cientes de que é um processo seguro de se fazer a doação, todo esse trâmite ele é regularizado pela Receita Federal. Nós temos a fiscalização também de órgãos competentes, como o Ministério Público. Então, assim, é uma doação segura de ser feita.
Às vezes eu acho que o pessoal fica com esse receio, né? Meu Antes Deus, tinha será muita que vai questão de mesmo para cair o na malha fundo? fina, Exato, né? A gente tinha, mas a gente já trabalha exato, essa política e aí exato. a gente vê que dentro desses 5 anos a gente está conseguindo, né, tirar essa imagem que não cai em Sim, malha fina, que é uma benfeitoria, é um sim, imposto que você está pagando, destinando para onde você quer que seja utilizado. É o momento que a gente diz que quer que meu imposto seja utilizado para tal algo concreto que você algo está concreto. vendo, né? E não traz Exato. nenhum ônus para a população. Não, Então não. é interessante que a gente conscientize isso, porque É. só traz benefícios fazer esse tipo de doação. Vamos lá. A partir do momento que nós recebemos esses DARFs de cada instituição, eles dizem, ó, vamos supor o ICIA arrecadou tantos valores aqui. Esse é do ICIA, esse é de outra instituição. É feito a retenção para manutenção do fundo dos direitos da criança e do adolescente de 20%. Esse valor de 20% do total arrecadado pela instituição, ele é revertido também em políticas públicas, ou seja, ele é utilizado para a garantia do sistema de direitos das crianças e dos adolescentes. Os outros 80% é destinado para as instituições que vão executar aquele determinado projeto que apresentaram no edital que a gente colocou quanto com dica. Então, é um mecanismo muito seguro, muito fácil. Nós vemos que não é difícil e o papel do contador de conscientizar todos os seus clientes, a população como um todo, de que é possível fazer essa destinação é de suma importância, porque é algo que a gente fica com certo receio no início, né, para quem não conhece o que de fato é essa destinação, mas que é algo muito tranquilo e vai beneficiar muitas crianças e adolescentes do município. É, como é feito concretamente esse beneficiamento das crianças? E esse valor que fica, essa captação que fica direto para o fundo, que não vai para o ICIA, ele beneficia outras instituições que não estão dentro da captação, que não Sim, estão aptas a captar diretamente. sim, sim. E concretamente, você poderia dar exemplos práticos de como concretamente o Condica está ativo nessas políticas públicas? Atualmente, nós temos vários projetos executados no município de Caruaru que beneficiam, acho que eu não consigo nem contabilizar quantas crianças. São projetos do ICIA, do CEPA, do LADO, Conviva, de várias outras instituições que estão inscritas no Condica, que atuam em diversos eixos. Nós temos o eixo da saúde, que é o ICIA, temos da educação, do lazer, da retirada de crianças e adolescentes daquela vulnerabilidade social, crianças de rua, educação. Então, assim, são vários eixos que a gente atua e que a gente não consegue mensurar o quanto que aquele valor auxilia as instituições, a manutenção das instituições também. Porque muitas daquelas crianças veem a instituição como uma casa, como algo que elas são acolhidas. Isso. Nós, recentemente, a equipe técnica do Condica, nós tivemos uma semana bem puxada de gravações para a campanha do Imposto de Renda, que é justamente a campanha do Leãozinho. Eu passei no ICIA, passei em outras instituições, e você vê no olhar de cada criança o quanto ela é grata por estar ali, por ter um profissional que de fato lhe dê um carinho, uma atenção, sabe? É muito importante isso. Com relação a números, no ano passado nós tivemos uma captação de recursos muito expressiva e, assim, por baixo, nós beneficiamos mais de 1.500 crianças com os valores arrecadados em projetos que estão ativos até hoje e que as instituições são eternamente gratas por isso, sabe? Então é muito importante essa questão. Amanda, como você trabalha nessa parte, né? De fiscalizar, não só o ICIA, termina também fiscalizando todas. Então, os dados que a gente teve com o Rafael, gostaria que você explanasse Sim. os dados que a gente vem tendo, a capacidade de destinação que Caruaru tem, e quando a gente pega esses dados, a gente fica muito fora da realidade. Isso. Mas a gente, com o trabalho, com essa união, né, com essa parceria, então a gente vê o quanto fica, a gente está muito grato, né? Porque quando fala de contador, pensa que só muita gente ainda vê como um problema, né? Vê assim como um problema, porque a gente toca naquele lado crítico, doloroso, né? Sim. Mas aí a gente vê o quanto a gente é gratificante, porque todo o trabalho que é feito
tudo que a gente abdica nesse período de imposto de renda para deixar tudo regulamentado, tudo oficializado e em contrapartida a gente está contribuindo para uma ação social, né? Para nossas crianças, nossos adolescentes, idosos, né, que nossos tem a destinação para a idosos, pessoa Exato, idosa, exato. no fundo nossos da pessoa idosos, a idosa. gente também estamos pensando, né? A gente pensa, contribui, né? Do início ao fim do ser humano, né? Então, eu quero que você apresente essa questão, esses dados que Rafael passou para a gente, que aí a gente, como a gente faz o processo de execução, então nada melhor quem está recebendo nos poder dizer o quanto a gente vem aí alcançando nesses projetos de 5 anos. Sim, você mencionou, né, a importância que o contador tem para a sociedade, né? Não só nessas questões do nosso bolso, em relação a nossos impostos, mas o quanto o contador pode transformar a realidade, né, de crianças e adolescentes, né, o Álvaro está aqui trazendo também alguns dados, eu como ICIA, e dos nossos idosos, né, o poder que vocês têm em mãos, junto com o contribuinte, é enorme, né. Por exemplo, esse dado é da Receita Federal, está no site, eu posso estar passando depois o link para vocês possam estar divulgando. Caruaru, ela tem um potencial de 12.826.330 reais de Olha, destinação, né? Isso somando um número de 20.267 contribuintes que declaram no modelo completo, né? Essa é uma estimativa que a Receita Federal faz, né? Então, 12.826.000 podem ser destinados para o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente, realmente para sanar essas vulnerabilidades. Tem uma frase que ela é bem clichê, né? Vamos transformar o mundo, vamos fazer um mundo melhor. Temos potencial para isso. Exato. Nossa, temos muito potencial para isso. Então, muitas vezes a gente não sabe como contribuir para um mundo melhor, né? E essa é uma oportunidade, com o imposto de renda, com os contadores. Caruaru, de destinação, no ano de 2024, foram destinados para os dois fundos, criança e adolescente e idoso, 863 mil reais. Então, 863 mil para 12.826 ainda... Eu acho que é 3%. Sim. Tem um caminho grande aí pra gente Isso, tem um pouquinho, percorrer. muito pouco, né? Mas sim, Mas estamos um pouco evoluindo. é muito. Mas já foi um pouco muito satisfatório, Sim, né? porque foi uma Isso. grande evolução dentro dos Muita. 5 anos, né? Muita. E aí vamos com a expectativa que agora em 2025 a gente vai conseguir. Chega 1 milhão, Exato. né? Sim, com certeza. Vamos lá, contadores. Vamos contribuir. A nossa meta é chegar a 1 milhão. Vamos chegar lá, E vamos para chegar você lá. chegar lá. ver se com os dados que já foram arrecadados em 2024 nós conseguimos ajudar diversas crianças, imagine com esse potencial. Nossa. E aí, O quanto que nós podemos fazer o bem se toda a população se conscientizar disso. Entende? E assim, com essa visão, né, que o ICIA deu esse start para as instituições, já temos hoje 4 instituições, não é isso? Isso. Regulamentadas, Exato. aptas a receber a captação. Qual a maior dificuldade que você enxerga hoje para as outras instituições se regulamentarem também? Quais as dificuldades que elas passam para poder conseguir chegar nesse... Hoje em dia, no Conselho, nós temos diversas instituições inscritas, aptas no momento para recebimento das cartas de captação. Nós temos 4 instituições no município. Temos o ICIA, o Conviva, o CEPA e o Lar da Criança. Essas são as 4 instituições que estão aptas no momento para receber a arrecadação do imposto de renda. No entanto, existem diversas instituições municipais que às vezes ainda não têm o conhecimento do papel fundamental do Conselho. Ou seja, o papel fundamental dela está regularizada perante o Conselho, inscrita perante o Conselho. Por quê? Você estando inscrita, você vai ter diversos benefícios, como a possibilidade de financiar projetos, de estar inserida com outras instituições, tendo aquele network, porque é interessante você ter isso. Hoje em dia, você ter aquele vínculo com outras instituições, uma rede de acolhimento, exato, é muito importante.
Então, assim, o principal desafio que eu acho que nós enfrentamos hoje, quanto conselho, é inserir essas novas instituições dentro do Condica. Às vezes eu acho que tem um pouco de resistência, mas vamos amolecer os corações e se inscrever no Condica, porque é muito importante para todas essas instituições, muito importante. Então, No caso, pelo que eu entendi, assim, existe uma resistência delas se inscreverem. inscrever no Condica? Às vezes eu acho que falta um pouco do conhecimento de saber essa possibilidade. O que vocês, O que é o o que a gente Condica? está Exato, fazendo, né? exato, exato. Somando forças, né? Sim, sim, sem Que a sombra de gente diz dúvidas. que quando a gente tem parcerias, a gente. Não é que a gente diz, né? Que quando se tem parceria, a gente consegue chegar mais longe. Isso. Mas é porque é o ditado e a gente vê diariamente que a gente sozinho não consegue chegar aos cantos. Sim. E que a gente precisa de parcerias. Sim. Porque sempre tem alguém que vai agregar, que vai somar, que vai poder somar conosco. Então, hoje, o que você vê diante do quadro que a gente tem, você tem mais ou menos quantas instituições Caruaru tem? Eu acho que mais de 30 instituições Mais nós de temos. 30 E quantas instituições. são inscritas no Condica? Eu acho que umas 20, né, Amanda? Por aí. Eu acredito que é por aí. Eu creio que seja nessa Isso. faixa. A gente tem aí em média de 30, 20 inscritas e 4 que tem a licença de Da captação. captação. Dessas 20 que estão inscritas no Condica, que é um dos pré-requisitos, né, para ficar apta para captação, qual a dificuldade que elas têm para chegar Na carta. na carta de captação? Às vezes eu acho que é mais questões burocráticas de documentos, né? Isso. Amanda também é. Como eu faço parte, né, da sociedade Sim. civil e a gente já participou de diversos momentos em rede com outras instituições, porque o ICI está ali aberto para ajudar também outras entidades. A gente já recebeu vários, às vezes eles têm dúvidas, Sim. procura a gente, né? E a gente tá ali. O que eu vejo das outras instituições, muitas vezes o início sempre é difícil, né? O ICIA É. não iniciou grande, um Não. hospital como ele é agora. Ele iniciou numa casinha alugada, de uma iniciativa, né, que não prestava todos esses serviços. Então, o princípio, ele é muito difícil. Então, é importante essas parcerias. Eu vejo que as instituições, a maior dificuldade são recursos. Muitas vezes recursos para conseguir concluir e manter-se aptas, né, que são os certificados de regularização trabalhista, né, os certificados do CNPJ, de bombeiros, Sim. porque Alvará de funcionamento também, né? isso, a gente precisa todo ano estar custeando esses alvarás, essas licenças para que a gente possa se manter apto para os financiamentos do Condica e também de outras vias. Então, essas instituições que são menores, né? A gente foi pequenininho, mas hoje a gente já cresceu. Eles estão nesse processo ainda de regularização. Às vezes eles conseguem se regularizar por um tempo, mas não há uma continuidade dessas regularizações que são necessárias para se manter inscrito no conselho, para participar de editais, de captar esses recursos. O que é que acontece? É muito criterioso hoje em dia você conseguir receber recurso. Não é fácil. Não é fácil para o ICIA, não é fácil para uma entidade menor, porque é uma série de requisitos que você Existe toda essa precisa parte burocrática, né? apresentar para que realmente você se torne apto àquele edital e vejam que você tem capacidade técnica e institucional para ter uma boa prestação de contas, né? Não é só transferir o recurso para a entidade, Tem que entidade ter A ela organização tem que ter da a entidade prestação. também, né? Onde- A entidade. onde tem que ter o contador dentro da entidade, né? O financeiro, tem que ter toda uma prestação de conta para o pós. Às vezes eles não têm essa estrutura técnica dentro da entidade que permite que haja um fluxo do funcionamento de receber esses recursos, utilizá-los e também prestar conta, né? Porque se você receber um recurso, não utiliza ele adequadamente ou não presta conta, você fica fora. Então, realmente é um trabalho imenso, né? Para se chegar a estar apto e a receber esses recursos, realmente. E outro fato importante é que o papel do Condica não é só tão somente fazer a destinação do valor. A gente presta um assessoramento do início ao fim do projeto. Nós temos a prestação de contas desse projeto que é financiado por meio de valores arrecadados do imposto de renda. Então não é uma coisa solta.
É uma coisa que nós sempre estamos fiscalizando para ver se de fato está sendo executado aquele projeto nos moldes que eles foram apresentados para a gente no momento do lançamento do edital. Então, para que todos fiquem cientes de que é uma coisa acompanhada do início ao Ao fim. Não é chegar lá, receber a captação, pronto, Ah. acabou. Exato. Vocês Não. fazem todo esse processo de Sim, sim, fiscalização. e muito rigoroso. Eu que estou lá de dentro, posso afirmar com certeza que é um processo muito seguro, muito bem fiscalizado por todos que fazem parte do Condica. E é isso. As instituições que não estão aptas, procurem um contador, procurem a pessoa que de fato vai lhe auxiliar a ficar regulamentada e procure o conselho. É muito bom para a instituição estar É. dentro do conselho, saber as vantagens que o conselho vai trazer para a sua E instituição. vocês também fazem essa parte, né, de, como é que se diz? Não de captação e também de preparar eles também, né? De Sim, levar atualizações, de sim, estar dentro sim, das emendas, de estar dentro dos projetos. exato. Até Sempre uma manter ideia, atualizado. sempre uma ideia de um projeto, tá dando certo aqui, então vocês levam para os demais conselhos também, né? Sim, sim. É um trabalho em conjunto com todos que fazem parte do conselho, não só que fazem parte do pleno, mas também de instituições que estão inscritas no Condica. Então a gente zela muito por isso, de manter toda a instituição atualizada de tudo que acontece, para que ela sempre esteja progredindo. Isso. Então, você, contador, que está aí representando, responsável por essas associações, que a gente vê que Caruaru está crescendo muito, tem um porte muito Sim, grande. A gente fala direcionado em Caruaru porque estamos aqui, mas isso não significa que Santa Cruz, Toritama, os Sim, nossos sim, sim. interiores, que também precisa de projeto, porque hoje, infelizmente, a gente está falando aqui muito da criança e do adolescente, porque a gente vê que ainda é muito vulnerável. Hoje a gente vê que a imprensa está muito em cima, que a gente está muito sobre Maria da Penha, né? Então a gente vê, porque isso também são reflexos, né? Desses Nossa. lares, dessas violências. Então, automaticamente, quem sofre esse impacto somos as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, você, contador, que está aí com essas associações, que presta algum tipo de serviço, se está com alguma dificuldade, veja que a gente tem um potencial de 12 milhões só para Caruaru. Imagine se a gente consegue captar pelo menos, assim, 20% desses investimentos. Veja a melhoria que a gente pode dar às nossas crianças, aos nossos adolescentes. A gente tem que pensar neles porque é o nosso futuro, né? É a nossa continuidade. Então, existem muitas pessoas que ainda não têm porque já são pessoas que vêm de famílias sofridas, que já passaram por todo um processo. Então, você nos procure, a CAP está de porta aberta, se tem alguma dificuldade, que aí a gente vai levar, entre em contato com a Amanda, entre em contato com o Condica. O Condica abre as portas para a gente. Então, a nossa principal função e execução dessa diretoria, né, nossa, é realmente o nosso voto que a gente fez, não foi, Érica? Foi que realmente a gente consiga pudesse chegar a todas as entidades. Quando a gente fala em entidades, a gente fala de Receita Federal, de Cefaz, de Prefeitura, e aí do Ministério do Trabalho. Então, pautas que a gente vê que é de importância, que leva um trabalho social, então a gente está batendo nas portas. Quero muito, Álvaro, agradecer que Paulo, através de Paulo, que veio, a gente ter aberto a porta do Condica, que eu acredito que esse percentual que a gente tem aí de destinação, se a gente faz um trabalho conjunto com os nossos contadores, de procurar saber por que, assim, Caruaru, com o potencial que tem, só está com 4 instituições, onde tem todas, que tem todo um trabalho, né? Então, o ICIA, para a gente, é nossa mina, porque, assim, é um trabalho, falo assim, porque antes de eu estar na CAP, eu já contribuía para o ICIA, então foi uma causa que eu sempre abracei, o povo da minha casa sempre teve essa consciência, né? E sem contar que o ICIA está aí, mas as nossas crianças e adolescentes
pode também ser atendida por ICIA, né? Então, Justamente. é uma questão, é uma rede. Eu acho que quando a gente tira essa questão também de concorrência, então a gente consegue somar. E aí a gente vê também, a gente teve uma aula do pessoal do idoso, né? Que eles apresentou projetos que vão ser as nossas creches, que é o nosso futuro, A né? O crechezinha do nosso, idoso, a e a gente nossa vai chegar creche do lá, tem que idoso. lembrar disso. Dominou. É, a nossa creche do idoso. Então, a gente vê o quanto a gente, diante do nosso trabalho, a gente pode somar. E diante de tudo que a gente paga, todo mundo reclama que paga tanto imposto, que paga tanto imposto. Então, por que não a gente ter esse lado? De poder inverter, né? De poder prestar conta, de poder somar, né? Porque isso a gente vê como soma, Sim. não é, Érica? A gente enfrenta uma dificuldadezinha nessa questão da destinação, porque para fazer a destinação, o DARF precisa ser pago de uma única vez, né? Então, às Isso. vezes, ali, quando a gente calcula o imposto do cliente, do contribuinte, dá um valor considerável, mas quando ele vê que precisa pagar aquele DARF da doação, aquela parte, os 3% da destinação, de uma única vez, a gente sente uma resistência nisso. Mas que os contadores peguem para o coração realmente a causa e conversem. Isso já aconteceu comigo, eu converso com o cliente, conscientizo, certo? Você não pode dar total, então vamos dar 10, 20, 50 reais. O que a gente conseguir arrecadar para destinar já é uma grande importância. Então, é um trabalho realmente de formiguinha, mas que com, com amor a gente É, consegue. consegue. A gente conversa direitinho com o cliente e vai conseguindo com que ele faça essa destinação. Tanto é que a gente que aumentou bastante, né? Aí pelos números nos últimos 5 anos e a gente vai conseguir chegar lá sim. E aí, eu gosto, a gente está chegando aí no final e eu gostaria que vocês nos apresentassem, né, como as pessoas podem chegar até vocês, quais são os principais meios de comunicação que vocês utilizam. E um alerta também que eu deixo, que inclusive a gente também já está se organizando, é que para a campanha de imposto de renda, ela só não seja feita no período entre março, abril e maio, que a gente possa começar de janeiro em diante, porque aí a gente já vai fazendo aquele trabalho de conscientização, já vai, porque tudo que é visto é lembrado. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando naquela lei, vai mostrando, eu acho que é também de extrema importância vocês também fazer a divulgação, tanto nas redes sociais como na imprensa. Ou aquilo ali a gente conseguiu, a gente adquiriu uma ambulância, A aplicação a do gente recurso, né? adquiriu aqui cadeiras, adquiriu equipamento, É a prestação de contas à população, né? a Isso. gente fez a reforma de tal prédio, o Condica em parceria, ele conseguiu arrecadar. Então, porque assim, a gente faz toda a campanha, mas em contrapartida o pessoal quer ver o resultado. Sim. Então, se a gente também começa a mostrar esse resultado, esses números que está lá no site, só que muita gente não tem. Então, a gente vai trabalhar aí para fazer uma divulgação desses levantamentos. E, em contrapartida, terminou, aí a gente vai marcar aqui, a gente está se comprometendo de gravar um outro podcast após aí no segundo semestre. Já convido vocês que vocês façam esse levantamento desse ano, o quanto a gente arrecadou, o quanto teve e o que foi melhor. No ICIA foi usado para esse recurso. Através do CEPA, eles melhoraram ou o prédio, criaram uma nova sala, ainda está tendo acesso a uma aula de inglês, a uma aula do projeto que vocês fazem em si, né? Então, acho que isso também é muito importante, a gente fazer o pós, né? Então, Exatamente. fiquem ligados que a gente vai ter esse pós aí, que aí você já se sinta convidado, e no segundo semestre a gente vai trazer essa prestação de conta, que é nessa prestação de conta que a gente entende e que as pessoas se consideram, eita, eu fiz parte daquilo ali, o meu eu consegui contribuir. Então, eu digo que a rede social, ela tem uma dimensão mundial, Sim. mas o nosso boca a boca e a referência é o que dá a intimação E oficial, a né, Érica? credibilidade, né, É. disso que a gente vem compartilhando e divulgando tão fortemente. Minha gente, obrigada, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa para quem está nos assistindo, incentivando mais ainda essa destinação, mas desde já a Deixamos, gente é grato. deixar as redes sociais de Isso. vocês aí. Eu agradeço imensamente esse momento. É de suma importância para fortalecer, potencializar a campanha.
e também levar para a população e para os contadores a importância que eles têm para a sociedade, para um futuro melhor. Tá divulgando também, né, o trabalho que o Conselho Sim. faz, que é um trabalho magnífico, trazendo um pouquinho também do que o ICIA faz. Nós temos o Instagram do ICIA, que vocês podem estar seguindo. Seguir o ICIA também já nos ajuda, né? Porque você está compartilhando ali os nossos serviços, as nossas ações, e pessoas que uma criança possa ter um sinal ou um sintoma do câncer infantil, através das informações que você vê ali no nosso site, você pode estar identificando, né, do nosso Instagram, porque além de postar histórias lindas, né, dos nossos pacientes, a gente até postou Foi. no Instagram da ACAP também, a gente conta histórias de superação, a gente fala sobre os nossos projetos, que a gente tem diversos, então você vai estar ali através do nosso Instagram, podendo conhecer os nossos serviços e também podendo se comunicar com a gente, porque lá tem todos os números de canais para o setor do imposto de renda, que é onde eu fico, se você quiser destinar seu imposto, se você quiser destinar alimentos. Então, vai ter o passo a passo de como destinar para o ICIA, que é muito fácil, é dentro do próprio programa da Receita Federal, mas o DARF, o comprovante de pagamento, tem que ser enviado para nós. Então, ali e no Instagram da ACAP também vai ter algumas informações. Então, eu peço, né, que quem puder destinar, o contador que puder estar levando essas informações, leve, que vai estar fazendo a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes e idosos. Bom, eu gostaria também de agradecer ao espaço que foi cedido aqui ao Condica, deixar o meu registro de saudação ao presidente Paulo Augusto, que não pôde estar aqui presente por motivos de viagem. Agradecer também à equipe técnica do Condica, que é excepcional para todo esse movimento aqui. Agradecer a Emily, que está aqui junto com a gente, a Jusilene, a Jéssica, a Nelma, Maria Gisélia, todos que fazem parte do Condica. Agradecer à ACAP por esse espaço tão importante que a gente está justamente nesse ano procurando conscientizar cada vez mais a população. Então, muito obrigado pelo evento que nós fizemos, né? Isso. Foi um excelente evento, excelente estão de evento. parabéns. Utilizamos o espaço do Serprinc, um espaço ótimo, fantástico, Também. fantástico. Então, somente gratidão. Aos que tiverem interesse, procurem o Instagram do Condica, Condica Caruaru, e por maiores dúvidas, podem falar por lá que a gente sempre vai estar à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Então, gostaria também de agradecer aqui essa parceria que a gente tem com o Armazém da Criatividade, que veio um diferencial muito grande e já estamos bastante ansiosos, porque eu acredito que no segundo, acredito não, tenho certeza que no segundo semestre vocês vão a gente vai receber vocês também de casa nova. A gente está muito ansioso para Olha. esse novo Coisa espaço que boa. está indo lá para o espaço cultural, onde vai ficar mais perto, mais próximo da população, que é um espaço também que é sediado, né, por órgãos públicos. Então também é de muita importância a gente saber que através dos nossos impostos, do nosso trabalho, né, a gente estamos utilizando e desfrenturando de espaços, né, tão bem preparados, que não deixa em nenhum momento a desejar, que nos acolhe. E o Armazém da Criatividade abraçou o nosso projeto do ACAPcast, e dentro disso a gente está conseguindo transformar e levar a nossa voz, levar a nossa... Né, Érica? Sim, senhora. Que a gente possa chegar a mais pessoas, né? Com mais informação, divulgar tanto informações técnicas da nossa área, como informações de cunho social, como é o que a gente está fazendo hoje, que é tão importante. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Então, gente. foi bom. Tava tudo Obrigado. leve. Eu amei, Relaxou. gente.